Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Assentados mesmos, o verso 12 do capítulo 6 diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Agora virem para o capítulo 10, verso 23. Paulo diz quase que as mesmas coisas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Algumas atividades na vida são absolutamente corretas, e algumas atividades na vida são absolutamente erradas. E algumas atividades na vida dependem da situação. Mas o crente precisa tomar muito cuidado com o que nós chamamos de relativismo, pois a Bíblia não é relativa, a Bíblia não é obscura, mas a Bíblia é uma fonte de autoridade absoluta. Onde existem dúvidas, devemos optar pelo lado mais seguro. Por exemplo, alguns crentes achavam que era pecado comer carne sacrificadas aos ídolos. Outros crentes não achavam que fazia qualquer diferença, já que os ídolos não existem, só existe um Deus. Paulo disse: se a sua consciência acusa, não coma a carne. Se a sua consciência não acusa, coma a carne. Mas, se você tiver dúvidas, não coma. Ou seja, na dúvida, fique do lado mais seguro. Romanos 14, 23 diz: mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Então você viu que o segredo da vida cristã é analisar tudo do ponto de vista bíblico. Se ficar olhando para o que as muitas igrejas estão dizendo por aí, nós ficamos loucos, nós ficamos confusos. Mas se olhar apenas para a palavra de Deus, tudo fica claro e objetivo para nós. O apóstolo Paulo, ele até já foi acusado de dominador de igrejas, ditador de igrejas, mas muito pelo contrário. Ele queria que a igreja pensasse com a mente de Cristo. Ele queria que os crentes fossem livres para fazer o certo em todas as situações da vida. Mas quais são as características de uma pessoa livre e capaz de fazer decisões que agradam a Deus? Primeiro, é uma pessoa consciente de seus pecados pessoais. Ela sabe quais são os seus pontos fracos. Ela sabe quais são as áreas de maior luta em sua vida, e ela não se engana. Segundo, ela é uma pessoa que tem certeza do amor de Deus. E terceiro, ela tem certeza também que ama a Deus acima de tudo e acima de todos. Então essas são as marcas de uma pessoa livre e de uma pessoa capaz de fazer decisões corretas. E uma pessoa assim sempre irá optar pelo certo ao invés do errado. E na dúvida irá optar pelo lado mais seguro. De minha parte, raramente eu tenho dúvidas a respeito de decisões ministeriais. Raramente eu tenho dúvidas do que precisa ser feito no ministério, mas às vezes eu tenho dúvidas na área pessoal. Às vezes eu não sei
o que eu devo fazer em relação a mim e a minha família. Então, se eu não consigo respostas na palavra de Deus, e nem sempre eu consigo, eu telefono para um dos meus tutores espirituais, geralmente o pastor Daniel Johnson, e peço o conselho deles. Quase sempre a dúvida é dissipada, e eu sei o que eu preciso fazer, mas quando a dúvida persiste, eu devo ficar do lado mais seguro. Como podemos saber o que é certo e o que é errado quando estamos na dúvida? Paulo, apóstolo, nos dá 3 princípios que devemos seguir entre o certo e o errado. E eu quero compartilhar com você, no início deste ano, esses 3 princípios, que se você praticar, irão ajudá-lo entre o certo e o errado a partir de agora. Primeiro princípio: faça somente o que convém. Segundo princípio: faça somente o que não escraviza. E terceiro: faça somente o que edifica. Se você seguir esses 3 princípios, você não vai errar e você não vai falhar neste novo ano. Primeiro, faça somente o que convém. Paulo disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Convém significa nem tudo é proveitoso, nem tudo vai me beneficiar. Os coríntios, antes da salvação, eram grandes pecadores aos olhos de Deus. Dentre eles havia adúlteros, sodomitas, efeminados, havia também ladrões. Veja o verso 10: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Agora Paulo pergunta: convém continuar fazendo essas coisas? E a resposta é absolutamente não. Nenhuma dessas práticas trazia benefícios, mas apenas malefícios para os coríntios. Mas por que Paulo disse: todas as coisas me são lícitas? Por que Paulo disse: nem todas as coisas convêm? Primeiro, para mostrar que não somos salvos pela guarda da lei. Não somos salvos porque guardamos esses mandamentos. E segundo, para mostrar que somos salvos sim, para guardar a lei moral de Deus. Não somos salvos porque guardamos a lei. Por isso Paulo disse: todas as coisas me são lícitas. Todas as coisas me são lícitas significa que os coríntios não foram salvos porque cessaram de fazer coisas erradas, ou porque abandonaram os seus pecados. Ao contrário, quando eles foram salvos, todos eles estavam em pecado, estavam praticando essas coisas. Raabe estava vivendo em prostituição quando foi salva. Zaqueu estava roubando as pessoas quando foi salvo. E Saulo estava perseguindo e matando os cristãos quando foi salvo. Lícito não significa que eu posso fazer essas coisas, mas apesar de que eu estava fazendo estas coisas, eu pude ser salvo. Amém, irmãos? Todos os coríntios foram salvos nessas condições. Mas agora veja o verso 10, ou melhor, o verso 11. E é o que alguns têm sido: mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, é o que nós éramos quando Jesus Cristo nos encontrou, era o que nós fazíamos quando Ele nos salvou, mas agora não fazemos mais, agora não somos mais. Conheci uma senhora que foi salva dentro de uma boate enquanto ela fazia striptease. Como que isso aconteceu?
eu não faço ideia, mas eu sei que ela foi salva dentro daquela boate, casou-se com um homem crente e hoje é dona de casa. Amém, irmãos? Ele nos salva no pecado, Ele nos salva do pecado. Jesus salva o pecador em qualquer estado, em qualquer lugar, em qualquer situação que ele se encontra. Pode estar fazendo o que for, que ainda assim pode ser salvo. Mas aí vem a pergunta: por que somos salvos? Agora sim, salvos para guardar a lei moral de Deus. Por isso Paulo disse: e é o que alguns têm sido, mas não são mais. Agora sim, a lei passa a ser importante. A lei não era importante antes da salvação, porque ela não salva, ela só condena. Mas agora, salvos, ela se torna importante. Mas observe que Paulo não mencionou a lei cerimonial, ele não mencionou o sábado, ele não mencionou as festas, o Pentecoste, ele não mencionou os sacrifícios, ele não mencionou a lei cerimonial. Paulo mencionou apenas a lei moral, que vale para todas as épocas da humanidade. Amém, irmãos? Vale para todos os povos, vale para todas as pessoas. Agora, por que convém obedecer às leis morais de Deus? Josué 1:8 responde: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Convém guardar a lei moral de Deus, a fim de evitar prisão, doenças e muitas tristezas em nossas vidas e na vida das pessoas que amamos. Muitos anos atrás, um pastor na região de Campinas, interior de São Paulo, decidiu modernizar a sua igreja a fim de atrair o maior número possível de participantes. Ele derrubou todas as regras a respeito de vestimentas, ele introduziu vários tipos de instrumentos eletrônicos dentro da igreja e passou a usar a música gospel contemporânea. Era lícito? Claro que sim. Ele tinha o direito de fazer isso? Claro que sim. Mas em poucos meses, ele descobriu que não convinha. Os membros da igreja, principalmente os jovens, começaram a ter problemas que não tinham antes, com drogas, prostituição e o jugo desigual com os infiéis. A igreja cresceu, mas juntamente com esse crescimento, todos esses pecados cresceram juntamente com a igreja. Por isso Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Então sempre devemos perguntar: o que eu estou fazendo me beneficia? O que eu estou fazendo contribui para o meu crescimento espiritual? E o que eu estou fazendo me faz amar Jesus Cristo ainda mais? Porque devemos fazer somente o que convém. Amém, irmãos? Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Segundo princípio, Paulo ensina: faça somente o que não escraviza. Paulo também disse: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu não vou ser dominado por nada neste mundo, a não ser pelo meu Senhor Jesus Cristo. Porque tudo que domina os nossos pensamentos, a nossa vida, se torna um Deus. Por isso o apóstolo Paulo disse: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Um pastor norte-americano renomado, muito conhecido nos Estados Unidos, recebeu ordem de seu médico para fazer uso medicinal do vinho. Ele tinha um problema muito sério de estômago e o médico receitou vinho
para ajudar o seu estômago. Só que este pastor sempre ensinou contra o vinho e qualquer outro tipo de bebida alcoólica. Em questão de meses, ele se tornaram alcoólatra. Em questão de meses, ele já não conseguia mais parar de beber o vinho. Era lícito, o médico havia mandado, mas não convinha. Ele se tornou um alcoólatra, ele teve que deixar o ministério, ele teve que deixar uma vida de influência que ele tinha no reino de Deus, porque ele se tornou escravo do vinho. Pode ser lícito, mas se escraviza, não deve ser praticado. O que é lícito, mas tem escravizado o povo de Deus nos dias de hoje? Dinheiro é lícito. Quantos acreditam que ganhar dinheiro é lícito? Mas eu não me deixarei dominar por ele. É interessante como que a personalidade, as prioridades das pessoas mudam quando elas passam a ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Havia uma senhora muito fiel e dedicada numa certa igreja. Ela era defensora dos mais altos padrões de conduta que você pode imaginar. Mas de repente, seu marido passou a ganhar mais dinheiro, e ela começou a trocar a igreja pelos amigos do mundo, a igreja pelos passeios, a igreja pelos prazeres. De repente, ela estava perdendo seus filhos para a prostituição, e já era tarde demais. O mesmo aconteceu com o rei Saul. Enquanto ele era pequeno aos seus próprios olhos, ele era fiel a Deus, mas quando ele ficou grande, ele rejeitou a Deus. Por isso Samuel disse: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? O que você faz com o dinheiro e o que o dinheiro faz com você, prova quem é o verdadeiro Deus de sua vida. Segundo, lazer é lícito. Quantos acreditam que lazer é lícito? Mas eu não me deixarei dominar por ele. Paulo profetiza que nos últimos dias, os homens seriam mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Ou seja, eles iriam gastar mais dinheiro com lazer do que com o reino de Deus. Eles iriam gastar mais tempo com lazer do que com a obra de Deus. Eles teriam mais interesse nos lazeres do que na igreja de Deus. Certa vez, eu fui visitar uma igreja e durante a escola bíblica dominical, o professor gastou 30 minutos para planejar uma pescaria com seus alunos e apenas 10 minutos ensinando a Bíblia. Voltei àquela igreja 4 anos mais tarde e encontrei uma igreja vazia e desanimada. Por quê? Porque eles tinham colocado o lazer, a diversão na frente de Deus. Alguém me disse que hoje em dia as igrejas que oferecem diversão estão crescendo mais que as igrejas que só oferecem instrução. Mas eu garanto, nenhuma igreja cresce com diversão. As igrejas podem até inchar com diversão, mas as únicas igrejas que crescem com crescimento verdadeiro são as igrejas que ainda ensinam a palavra de Deus. Todos nós corremos o risco de sermos dominados pelos prazeres da vida: televisão, esportes, viagens, amigos e principalmente o descanso. E em terceiro lugar, amizades são lícitas, mas também eu não me deixarei dominar por elas. Eu sempre digo que os meus melhores amigos estão dentro da igreja. Amém, irmãos? Os meus melhores amigos estão na igreja. Lá fora eu tenho conhecidos, mas dentro da igreja eu tenho amigos. Certa vez eu encontrei um homem numa oficina mecânica e ele me disse que conhecia a nossa igreja de nome e que o melhor amigo dele era membro de nossa igreja. Na hora eu pensei,
Ora, se o seu melhor amigo está na igreja, como que você nunca visitou a igreja do seu melhor amigo? Das duas, uma: ou o seu melhor amigo nunca o convidou, ou você nunca aceitou o convite do seu melhor amigo. Então nós temos que ter cuidado com as nossas amizades. O salmista disse: companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Por isso, os melhores amigos do crente são crentes que amam a Deus e a palavra de Deus como ele. Há alguns anos atrás eu percebi em nossa igreja que alguns jovens estavam com essa mania de melhor amigo, melhor amiga, e estavam tendo amizades exclusivistas e deixando outros jovens para trás. E eu chamei alguns desses jovens e disse: isso não agrada a Deus. Deus não quer que você tenha amigos exclusivistas. Deus não quer que você feche o círculo de suas amizades. Deus quer que você seja uma bênção, e seja uma bênção para todos. Porque tudo que nos escraviza, tudo que nos sufoca, não vem de Deus, nem mesmo uma boa amizade. Em suma, Deus chamou os crentes para a liberdade e não para a escravidão. Portanto, devemos abandonar todos os laços que estão nos prendendo, seja o dinheiro, o lazer ou as amizades. Pois, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Neste ano, faça somente o que convém e faça somente o que não te escraviza. Em terceiro e último lugar, faça somente o que edifica. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. E o que significa edificar? Construir, levantar. E geralmente, edificar em relação ao próximo. Você deve fazer coisas que edificam e que estejam construindo a vida do seu próximo. E aqui Paulo se refere principalmente aos nossos irmãos em Cristo. Em Romanos 14, 21, Paulo disse: bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Carne e vinho faziam parte do cardápio dos judeus e dos romanos, mas Paulo sugeriu a abstenção desses alimentos, se fosse para edificar outras pessoas, ou se estava atrapalhando a vida de outras pessoas. Isso quer dizer que nós temos que ter certeza que não estamos prejudicando outras pessoas com a nossa liberdade. Caso estejamos, não devemos fazer essas coisas. Exemplo: quando faltamos aos cultos, nós estamos edificando a igreja ou enfraquecendo a igreja? Outro exemplo: quando criticamos os nossos irmãos, nós estamos edificando aqueles irmãos ou prejudicando aqueles irmãos? E quando os pais bebem e fumam, eles estão edificando a família ou enfraquecendo a família? Paulo disse: ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. E isto se chama edificação. Edificação é quando nós buscamos o interesse do outro. Alguns anos atrás eu visitei um membro do nosso coral que mais faltava ao coral do que vinha aos ensaios. E ele me deu várias desculpas porque não estava vindo aos ensaios, mas nenhuma delas era justificável. Então eu perguntei para ele: irmão, você está edificando o coral com as suas faltas, ou enfraquecendo e desanimando o coral com as suas faltas? Mesmo se aos seus olhos não é pecado comer carne, mesmo se aos seus olhos não é pecado beber vinho, mesmo se aos seus olhos não é pecado ficar faltando aos cultos da igreja, mas é um tropeço na vida de outras pessoas, então você está pecando. E a Bíblia diz: não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus.
Está ajudando? Faça. Está atrapalhando? Pare. Esses são os princípios para uma vida vitoriosa neste novo ano que insurge. Nós só devemos fazer o que convém. Tudo é lícito. Não perguntem: pastor, eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? Pastor, é permitido isto? É permitido aquilo? Irmãos, a Bíblia diz: tudo é lícito, porém nem tudo convém. A pergunta não é se eu posso ou se eu não posso. A pergunta é: convém? Você está edificando alguém? Você está construindo alguém? Você está abençoando alguém? Está sendo benéfico? Está sendo proveitoso? Você está amando a Jesus? Você está glorificando a Deus? Então manda brasa, vai em frente. Mas se não está edificando, se não está beneficiando, se não está glorificando a Deus, não convém. Se não convém, não faça. Amém, irmãos? Isso é liberdade. Também não faça nada que nos escravize. Se você se tornou escravo de um hobby, se você se tornou escravo de um emprego, se você se tornou escravo de qualquer atividade que seja, e agora não consegue viver sem aquilo, pare, não deixe que nada escravize, nada tome o lugar de prioridade de Deus. Não seja dominado pelo dinheiro, não seja dominado pelos prazeres da vida, não seja dominado por amizades, seja uma pessoa livre, amém, irmãos? Como diz o ditado, tudo que é demais estraga. Minha esposa sempre me disse: nós só podemos ser obcecados por Deus, qualquer outra obsessão é pecado. Então nós somos seres livres, não podemos ser obcecados, escravizados. E lembre-se que você realmente não pode ser escravo, porque você se torna servo de quem serve. Você está transformando aquele domínio em seu próprio Deus. Isso não vem de Deus. Lembre-se, muitas atividades são claras e absolutas na Bíblia, outras dependem da situação. Então, ao invés de perguntar: é certo, é errado? Vamos fazer somente o que convém, vamos evitar o que nos escraviza, e vamos fazer somente o que nos edifica. Vamos seguir o exemplo de Paulo. Olha como ele termina: assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Paulo conseguiu dominar o pecado em sua vida, priorizando as outras pessoas, ao invés de si mesmo, buscando a edificação dos outros, ao invés dos seus próprios interesses. Eu tenho certeza que a nossa vida espiritual vai mudar, e mudar bastante, se neste ano você procurar edificar outras pessoas, ao invés de si mesmo. O pecado não vai ter mais domínio sobre nós.